O que aconteceu naquela fazenda ninguém ousou contar até agora. Veracruz, México, 1854. O calor do Golfo apertava como uma mão divina castigando a terra. Entre as plantações intermináveis de cana, de açúcar da fazenda Santa Lúcia, o ar era uma mistura espessa de suor, sangue e mosquitos. Ali, Maria da Lourdes Santos, mãos rachadas, costas marcadas de açoite, trabalhava como se cada golpe de katanas fosse um grito preso na garganta. Mas o que realmente pesava sobre ela não era o calor. Era um segredo de 23 anos. Um segredo que, se revelado, não apenas a destruiria, mas entregaria seus filhos a um destino mais cruel que a própria morte. A lembrança daquela noite nunca a abandonou. A tempestade castigava Veracruz como se o céu tivesse se partido em fúria. Escondida numa cabana abandonada, com a ajuda trêmula de Josefa, uma curandeira idosa trazida nos últimos navios negreiros, Maria da Lourdes deu à luz não apenas 2 crianças, mas um milagre e uma condenação. Eles não eram totalmente menino nem totalmente menina. Eram hermafroditas, criaturas que o mundo colonial chamaria de abominação divina. Comadre, se alguém descobrir, murmurou Josefa, lavada de medo, eles serão mortos, ou vendidos como monstros de feira. Então Maria da Lourdes fez sua escolha: esconder, proteger, apagar do mundo. Durante 20 anos ela criou Diego e Esperança na lama pantanosa dos manguezais, entre cobres e febres. Ali ninguém ousava pisar, nem capatazes, nem senhores. Os gêmeos cresceram como sombras, ensinados a ler por um livro de orações roubado, a caçar, a sobreviver, a existir sem deixar rastro. Diego possuía rosto anguloso, músculos marcados, mas traços femininos escondidos sob roupas largas. Esperança tinha beleza suave, cabelos longos, mas voz rouca e força de homem. Viviam entre 2 mundos e pertenciam a nenhum. Mas o tempo, esse predador silencioso, não permite segredos eternos, pisa a gaiola dourada. Foi numa tarde abafada de julho de 1854 que o destino deles ruiu. Esta Banurdaneta, o capataz espanhol, vasculhava um mangue atrás de escravos fugidos. Ao ouvir 2 vozes diferentes na cabana de Maria da Lourdes, aproximou-se com a curiosidade venenosa de quem fareja lucro. Espiou pelas fendas da madeira podre e viu o impossível. A beleza ambígua, a anatomia desconcertante. A oportunidade naquela mesma noite correu para Dan Sebastián Mendoza Almonte, senhor da fazenda, herdeiro de conquistadores, homem cujo coração era tão duro quanto o aço de sua espada cerimonial. Para ele, os gêmeos não eram humanos. Eram capitais hermafroditas. A palavra, em sua mente, tinha sabor de ouro e escândalo. Recusar vendê-los a um circo foi sua primeira decisão. A segunda foi pior. Exibi-los, em particular a elite decadente de Veracruz. A captura foi brutal. Maria da Lourdes foi espancada até cuspir sangue na poeira, implorando em vão. Diego e Esperança foram arrastados como animais para a casa grande e trancados na ilha leste, um quarto luxuoso que era, na prática, uma jaula bordada de seda. Começou o inferno. Foram examinados como aberrações pelo Dr. Vargas, que os descreveu como espécimes fascinantes. À noite, Dan Sebastián reunia convidados, aristocratas entediados que buscavam diversão em humilhações proibidas. Os gêmeos eram vestidos com roupas exageradas desenhadas para acentuar sua ambiguidade e expostos numa plataforma giratória. Observem o mistério da natureza, anunciava Sebastián, num espetáculo tão refinado quanto grotesco. Toques, risos, apostas, comentários obscenos. Diego ardia em ódio. Esperança tremia em silêncio. E ambos descobriram na dor uma arma: ser invisíveis. A aristocracia os via como objetos. E objetos não prestam atenção. Eles ouviam conversas sobre rotas, guardas, fraquezas que nenhum escravo jamais escutaria. E então, pela primeira vez, os gêmeos deixaram de ser fantasmas. Tornaram-se estrategistas. E da fúria dos que nunca deviam existir. Numa noite quente de setembro, Diego e Esperança agiram. O plano nascera de meses de observação silenciosa e de um ódio tão antigo quanto seu próprio sangue. Quando o relógio da casa grande marcou meia-noite, Diego fingiu um desmaio no corredor, atraindo Urdaneta. O capataz ajoelhou-se para provocá-lo e nesse instante Esperança o golpeou com a força de uma vida inteira reprimida. O corpo caiu sem um som. Era o primeiro, mas não seria o último. Eles roubaram as chaves da senzala, libertaram os escravos, incendiaram o depósito de açúcar
e partiram em direção à casa grande. O fogo espalhou-se rápido, iluminando a noite de Veracruz como a mesma tempestade que os vira nascer. Dan Sebastián acordou tonto com o cheiro de fumaça. Ao erguer a cabeça, encontrou os gêmeos diante dele, não mais como curiosidades, mas como juízes. Vocês, ele gaguejou, vocês são propriedade minha. Esperança aproximou-se com voz grave e tranquila. Somos tudo aquilo que você quis esconder.